Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos à solenidade de abertura do 6º Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas, cujo objetivo é fomentar a aproximação entre a prática médica e os diferentes campos de conhecimento, em especial os que pertencem às ciências humanas. Em início a essa solenidade, convidamos para compor a tribuna de honra as seguintes autoridades: Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina. O Dr. Henrique Batista e Silva, secretário-geral do CFM e coordenador da Comissão de Humanidades Médicas. E Dr. Jairo Martinez Zapata, presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a apresentação do hino nacional.
Senhoras e senhores, para suas saudações aos congressistas, com a palavra, Dr. Jairo Martinez Zapata. Boa noite a todos. Em nome do presidente do CFM, Dr. Vital, cumprimento aos presentes. Uma honra, uma satisfação, o CRM do Distrito Federal, nesta oportunidade representado pela minha pessoa, participar de um congresso extremamente importante, extremamente interessante. Fiquei avaliando medicina e humanidades, aonde ia me levar. Não sou especialista, como nosso ex-presidente Dávila, estudioso da matéria, e outros aqui que apresentaram, mas me chama a atenção a ciência e a humanidade. Se não tivesse a ciência, não poderíamos desenvolver aquilo que é básico, fundamental, na assistência a quem nos procura afligido por males. A parte científica é indispensável, mas a parte humana tem um valor extraordinário que vem se perdendo através dos tempos. Reparando nas aulas que eu recebia quando era acadêmico na Bahia, os mestres que ali se apresentavam, e aquele toque da parte científica, sem esquecer a parte humanitária com nossos pacientes. É um aprendizado inegável, e aprendi a estudar, a avaliar o paciente e ver que a parte científica é absolutamente indissociável da parte humanitária. Quantas vezes, nos meus longos anos da prática da medicina, todos eles dedicados à medicina pública e uma outra parte, a parte acadêmica, me ensinaram a valorar isso. Quantas vezes, numa fila de pronto-socorro, eu querendo dar um diagnóstico o mais rápido possível, pela pressão da fila, que não é diferente hoje, mas uma senhora uma vez me marcou tremendamente. Ela deveria ter seus 80 anos de idade, eu atendi em exatos 3 minutos. Consegui verificar a pressão arterial, ver uma ausculta cardíaca, pulmonar, que era a queixa respiratória, e pronto, determinei um diagnóstico. Ela segurou minha mão, beijou minha mão, agradecendo, e ensaiou chorar de emoção. Falei, o que houve, senhora? Doutor, nunca fui tão bem atendida. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na medicina? Se em escassos 3 minutos, e a senhora se surpreende com uma excelente atenção médica. Falei, aonde vamos parar? O que nos espera? Mas isso era uma coisa corrente e não é diferente hoje. Com a situação de que as máquinas estão substituindo aquele lado humano, em que a gente pouco fala, não olha, não interage, e achamos que a ciência é a dona de tudo e que cura tudo. É um grande equívoco, porque se a gente raciocinar, muitos não vão procurar o médico que está enfermos fisicamente. A alma representa moléstias em inúmeros graus que
que nós talvez não saibamos interpretar, porque as máquinas nos determinam como devemos fazer essa interpretação. Esse cuidado eu tenho tido de repassar aos meus alunos, aos meus residentes, porque a parte humanística é tão importante como a científica. Repito, são indissociáveis, no meu ponto de vista. Eu não consigo separar. A parte humanística tem um peso e cada dia me convenço que é absolutamente necessário. E neste fórum, onde palestras tão importantes, tão extremamente relevantes, e que nos contam parte da história da medicina, que não se fala mais nas aulas. A história da medicina é a base que nos tem levado aonde estamos. E dissociar essas duas situações está sendo um problema extremamente importante, porque está divorciando a relação médico-paciente, que tem que ser apreciada, tem que ser olhada. Nós, hoje, nos preocupamos com as críticas. Somos agredidos pelas autoridades, dizendo que o caos que se encontra hoje, de norte a sul, de este a oeste no país, a culpa é do profissional médico e não da autoridade que está fazendo a gestão, ou melhor, deixando de fazer gestão, no caso, e não por falta de recursos, mas os desvios, a má aplicação, e nós somos os culpados. Este fato, esta indevida acusação, não é real. Ela não é real. Este fórum prova isso. A preocupação que nós temos com a medicina de trazer aos jovens, hoje o auditório tinha um grande número de jovens aqui, estudantes de várias faculdades, cheguei a conversar com alguns deles. Isso é muito interessante porque o CFM e o CRM do Distrito Federal, no caso, por estarmos aqui, compartilhamos dessa magnífica ideia de repassar isso aos jovens. Então, me sinto muito feliz em representar os médicos e a medicina do Distrito Federal. E, para encerrar, entendo que a gente deve voltar no lugar de ficar ligado exclusivamente. Que é bonito, track care, o computador, o laptop, não olha para o paciente. Eu preferia escrever com caligrafia legível, dar bom dia ao paciente, olhar na cara do paciente, ouvir suas queixas e examiná-lo, antes de ter no computador uma receita pronta, um resuminho, um código, um CID, rotulando uma doença, e talvez se a gente recuperasse essa medicina voltada à relação médico-paciente, a gente dá um passo gigantesco, sem deixar a tecnologia, sem deixar a ciência, e se juntar à ciência e à arte, que é nossa bela profissão. Muito obrigado e uma boa noite a todos, que teremos aqui em conjunto com os colegas de vários lugares que estão do Brasil. Muito obrigado. Ouviremos agora o doutor Henrique Batista e Silva. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimentar o doutor Jairo, o presidente Carlos Vital,
presidente Guejário, presidente do Conselho Regional do Distrito Federal, cumprimentar todos que estão presentes e dizer da minha satisfação como coordenador da Comissão de Humanidades Médicas, de estarmos realizando esse evento nesta bela cidade, e dizer mais também, uma vez, do compromisso do Conselho Federal de Medicina com o exercício ético da profissão médica. O Conselho Federal de Medicina dispõe de uma centena de câmaras e de comissões, e nessas comissões nós discutimos as questões mais pertinentes, mais árduas, mais complexas desse mundo que nós vivemos, como foi dito agora recentemente por todos que estavam presentes e pelo próprio orador que me antecedeu, doutor Jairo, da situação difícil que a população brasileira vive. Eu quero também fazer uma referência aos componentes da Comissão de Humanidades Médicas. Quero lembrar dos nomes de Dr. José Irã Galo, do Dr. Roberto Luiz Dávila, do Dr. Mauro Barreto Corrêa Lima, do Dr. João Medeiros, do Dr. Jean Carlos, Francisco Barbosa, e Abraão Ackman e Pietro Novalino, dizer que essa organização desse congresso teve momentos extremamente interessantes, porque é uma comissão que, dada a composição e da qualidade desses componentes, são pessoas de extrema erudição. As nossas reuniões, elas não começam exatamente no horário marcado, elas começam antes, e também não tem horário para terminar, terminam depois, porque existe uma efervescência cultural muito grande entre os componentes, e a gente se dispõe a trazer esse desafio que é Humanidades Médicas. Recentemente eu li um livro de um brasilianista, um americano, que é o biógrafo de Clarice Lispector, e ele faz uma incursão no nosso jeito brasileiro de ser. Ele escreveu um livro chamado Autoimperialismo. E nesse trabalho, que é um trabalho que se propõe a fazer uma revisão da construção arquitetônica de várias cidades, ele disse que, mesmo desde os tempos das entradas e bandeiras, que o brasileiro é um país diferenciado, no sentido de que ele é o único país que ele conhece que faz do autoimperialismo. É aquele que se conquista a si mesmo, uma classe que avança em certos setores, diversas dimensões, em detrimento da grande maioria da população brasileira. Nós vivemos um tempo de crise, como foi dito pelo professor Ackman, e essa crise se espelha em toda a sociedade, na economia, na política, e o que dizer do ensino brasileiro? Nós temos atualmente 192 faculdades de medicina, e que se propõe o governo a chegar a 316 faculdades de medicina, e que nós sabemos que são faculdades que não têm o mínimo de condições de formar o médico que a população brasileira precisa. Enquanto o governo, entra governo, sai governo, se propõe a ampliar o número de médicos, crescer o número de médicos, em termos de quantidade, nós aqui do Conselho Federal de Medicina e do próprio sistema conselhal, nós batalhamos pela qualidade do ensino médico. Nós queremos que a população brasileira seja atendida por médicos capacitados para atendê-los nas suas mais pertinentes queixas e nos seus sofrimentos. E é isso que nós nos propomos, é esse desafio que nós temos e que temos certeza
que, como nós já adiantamos na nossa programação, verificamos que hoje, tanto as palestras, as conferências e as oficinas que foram desenvolvidas, todas elas marcaram esse compromisso que nós temos com a qualidade da medicina brasileira. E é nesse sentido, então, que eu os convoco todos para que tenhamos amanhã mais um dia de trabalho e temos certeza que teremos sucesso com todos vocês. Muito obrigado. Convido agora o Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. Muito boa noite. Eu quero cumprimentar o nosso secretário-geral e amigo, doutor Henrique Batista, o presidente do Conselho Regional, aqui do Distrito Federal, doutor Jairo Martinez Zapata, cumprimentar as senhoras, os senhores, os conselheiros, amigos, fazendo, além de saudações, agradecimentos pela presença de todos, pela participação, contribuições que estão dando a esse 6º Congresso de Humanidades Médicas, promovido pelo Conselho Federal de Medicina. Não posso deixar de fazer uns agradecimentos especiais a representações tão ilustres, de entidades tão relevantes, a ética médica, a prática da medicina no Brasil como um todo, citando o ex-presidente e membro da Academia Nacional de Medicina, o Dr. Pietro Novellino, sempre conosco, membro da nossa Comissão de Humanidades, citar também o nome do nosso presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina, Dr. Lúcio Prado, também representando a Sobrames, de Sergipe. O nome do nosso querido colega, futuro colega, Kaique, representando uma associação importante de discentes da medicina, a EMED. E, mais uma vez, agradecer ao Dr. Roberto Luiz Dávila por sua participação valiosa nesse evento, com uma brilhante palestra proferida hoje pela manhã, que penso todos ou quase todos tiveram a oportunidade de assistir, quando apresentou uma pequena parte da sua vasta cultura sobre humanidades e nos trouxe aqui não só grandes nomes da literatura, mas das artes plásticas, do cinema, dos filmes, e de maneira transversal por todas essas áreas de conhecimento, fez a conexão exata entre como é importante saber, além de medicina, muito mais, promovendo-se assim toda a sensibilidade necessária aos compromissos vocacionais do médico. Particularmente, o Dr. Roberto, entre os nomes que apresentou, ilustres figuras da cultura apresentadas, citou nomes de um grande escritor brasileiro e médico, me chamou muita atenção, porque tem um profundo carinho pela sua obra, Guimarães Rosa, e no patamar de grandes nomes da literatura internacional, óbvio, com todo o mérito, o colocou. Citou também um poeta das terras de Alemar, extremamente capaz em trazer a sensibilidade à flor da pele com as suas poesias, Fernando Pessoa. E com as citações e considerações sobre as obras dessas pessoas, Roberto citou como Guimarães Rosa sempre, no seu trabalho, entrava com grandes espaços para a medicina. E eu me lembrei, então, naquele momento, não foi citado pelo Roberto, citou muitas citações ou ponderações de Guimarães Rosa, mas teve uma emblemática para mim que ainda hoje eu gosto muito de repetir. Ainda jovem, muito jovem, não é? E já sensível, não é? Porque esta sensibilidade
que determina os compromissos vocacionais, que nos faz escolher a medicina, ela vem já na juventude. E na grande maior parte das vezes. E Guimarães Rosa, naquela época muito jovem, em 1930, na solenidade de colação de grau da sua turma da Universidade Federal de Minas Gerais, óbvio, já despontando como um grande orador, foi orador da sua turma de medicina, repito, de 1930. E em um trecho do seu discurso, ele já demonstrava toda uma preocupação com as humanidades, com os compromissos com a dignidade humana por parte dos médicos. E esse trecho, muito curto, eu cito aqui, abrindo aspas, ele disse: não creio que existam aqui exemplares do médico estandardizado, taylorizado, verdadeira máquina mercantil de diagnósticos. Um explorador da vida e da morte, no dizer de Alfredo Fouillet, tal qual Chiu, o abutre quipengliano, a chafurdar os cadáveres que estão dispostos no campo, a lhes servir de pasto. Fecho aspas. Isto é, claro, muito claro, uma grande preocupação com o decurso do avassalador progresso da técnica e da ciência, naquela época, já se esboçando com vigor. E as previsões de Guimarães Rosa se concretizaram, não é, no decurso desse processo de crescimento da ciência. Perdemos um pouco aquela visão que existiu até a transição do século XIX para o século XX. Uma visão de cuidado com o ser humano, uma visão de humildade. Então, depois desses avanços, Pasteur, Gregor Mendel, das técnicas cirúrgicas e obstétricas mais resolutivas, traídos por uma certa veleidade, não é? Passamos a esquecer o conselho de Platão, século V a.C., de que corpo e alma são um só e não podem ser tratados separadamente. Bom, continuou todo esse processo até meados do século passado, quando, depois da visão de corpos humanos aniquilados, milhares, no Tribunal de Nuremberg, atrocidades nazistas lá julgadas, só voltamos a prestar atenção aos conselhos dos gregos e instituímos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A dignidade humana, com base na autonomia da vontade, e é nesse processo que Roberto também citou o Fernando Pessoa, e em um trecho de uma bela poesia, ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É exatamente nesse sentido, de promover, contribuir com essa travessia, para não ficarmos afastados de nós mesmos, que o Conselho Federal de Medicina procure espaços para a implementação da cultura de humanidades na prática médica. Mas é uma travessia de volta, da margem da qual saímos. A margem da sensibilidade, do médico cuidador do homem, não apenas um profundo conhecedor de uma técnica operativa sobre um órgão, uma patologia, mas do médico cuidador, do médico que está ao lado do seu paciente com humildade, capacidade de saber ser do seu tamanho, nem maior nem menor, e com compaixão, compartilhando a dor do seu paciente, na acepção de doença como veículo de um pedido de atenção e de amor. E é exatamente isso, e já encerro essas breves considerações, porque seremos brindados em seguida, e aqui já agradecendo penhoradamente a distinção que nos foi feita pelo maestro Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Distrito Federal, vai apresentar um quarteto de cordas. Então, já
encerrando para não lhes afastar mais tempo dessa bela apresentação musical, eu cito Hellinger, fundador do Instituto Kennedy de Bioética, quando disse: cada vez mais nossas tarefas em medicina serão as de acrescentar vida aos anos a serem vividos e não somar anos às nossas vidas. Nossos problemas serão sempre cada vez mais éticos e menos técnicos. É fato. A todo momento, constatamos essa realidade. Nos defrontamos com problemas éticos, sejam eles trazidos pelos avanços da técnica e da ciência ou pela desigualdade social que cada vez mais prospera nesse planeta. De forma que os médicos têm a visão milenar de cuidado com o homem e precisam, então, desempenhar a sua atividade, não só no plano individual, mas coletivo, como um ético desempenho de cidadania, penetrando nas relações entre governantes e governados em defesa das causas públicas e, ao mesmo tempo, à beira do leito do seu paciente, acompanhando até o último minuto, porque ali, ainda que não possa, como técnico, acrescentará e muito como cuidador. É nesse sentido que o Conselho Federal agradece as contribuições todas e que são muito valiosas das senhoras e dos senhores. Muito obrigado, uma boa noite. Com as palavras do presidente Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, está encerrada esta cerimônia de abertura. Os convidamos a tomarem assento junto à plateia, porque, para fechar esta noite, ouviremos a apresentação especial do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Brasília, sob a regência do maestro Cláudio Cohen. Vamos preparar o palco para a entrada dos músicos. Convidamos, então, ao palco o Quarteto de Cordas do Teatro Nacional Cláudio Santoro, composto pelos músicos Lilian Raiol e Cláudio Cohen, violinos, Márcio da Costa, viola, e Rodolfo Borges, violoncelo, no programa que será apresentado aqui, os quartetos número 1 de Heitor Villa-Lobos e o Quarteto Americano do compositor Dvorak.
Quarteto de cordas do Teatro Nacional Cláudio Santoro, composto pelos músicos Lilian Raiol e Cláudio Cohen, violinos, Márcio da Costa, viola e Rodolfo Borges, violoncelo. Serão apresentados aqui os quartetos número 1 de Heitor Villa-Lobos e o quarteto americano do compositor Dvorak. Vocês estão me ouvindo bem? Então, acho que não precisa. Da música brasileira. O Villa-Lobos participou. Estamos gravando, precisamos do áudio. O Villa-Lobos participou da Semana de Arte Moderna em 1922, né, porque a ideia da Semana de Arte Moderna era revolucionar mesmo todo o conteúdo artístico, porque eles consideravam, todos aqueles artistas que estavam ali envolvidos, Graça Aranha, Anita Malfatti e o próprio Villa-Lobos, que a academia limitava muito o conhecimento e o desenvolvimento das artes. O Villa-Lobos teve uma influência muito grande da música de bar, porque já desde criança ouvia muito a música de bar. E tem a célebre série das baquianas brasileiras, né, que a gente conhece muito, o Trenzinho do Caipira, que é muito conhecido, e aquelas baquianas número 5 com soprano. E o Villa-Lobos criou uma forma muito interessante, onde ele colocou a música do bar, que ele ouvia desde criança, a técnica de compor música do bar, com uma grande pesquisa que ele fez durante muitos anos, viajando por todo o Brasil e coletando elementos da nossa música folclórica e da nossa música tradicional. Então, o Villa-Lobos assim, é o nosso grande compositor. E hoje, o Villa-Lobos fez 17 quartetos de cordas, e nós vamos tocar o primeiro quarteto de cordas hoje, que tem vários movimentos, são 6 partes, e onde ele coloca um pouquinho da música folclórica brasileira. Isso é um quarteto de 1915. Vocês vão poder ver já no início da carreira do Villa-Lobos, como ele tinha já essa grande genialidade que o transformou no gênio da nossa música. Depois a gente vai tocar uma parte do quarteto do compositor tcheco Antonín Dvořák, que foi do período romântico, do final do século XIX. Dvořák morreu em 1904. E ele morou muito tempo em Nova York, e nesse período que ele morava em Nova York, ele sentia muita saudade lá da Boêmia, da terra dele, e às vezes ele fazia as músicas assim, com um caráter tradicional da música da época, colocando também elementos da música nacionalista eslava. Então, vocês vão poder ouvir hoje um pouquinho desses 2 grandes compositores.
Então, para finalizar nossa apresentação, vamos tocar de Antonin Dvorak, primeira parte do Quarteto Americano.
Os nossos agradecimentos ao Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, conduzidas pelo nosso maestro Cláudio Cunha. Assim encerramos nossa cerimônia de abertura, agradecendo a atenção e presença de todos, e informando que amanhã retornamos às nossas atividades às 9 horas da manhã. Por favor, presidente. Vamos ouvir o presidente do CRM aqui do Distrito Federal. Rapidinho, é uma solicitação que o CFM fez para quem participasse do curso, doação de alimentos não perecíveis sendo doado para uma instituição da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Eu pediria à doutora Marta, nossa conselheira, que entregue para a senhora Maria Tereza Aimorés Falcão, simbolicamente, 1 quilo de cada exemplar que trouxemos. Os conselheiros do CRM, que nos reunimos na terça-feira, na plenária, doamos um quantitativo de 600 quilos de alimentos não perecíveis para a senhora distribuir a quem precisa deles. Obrigada, presidente, pelo registro e informes. Pode agradecer, claro. Boa noite a todos. Essa noite maravilhosa em que se fala da humanização dentro da medicina. Essa é uma prova que os médicos, eu falo do Distrito Federal, me refiro a 2 médicos que trabalham lá e que nunca esquecem dessas pessoas que chegam em busca da saúde, mas que também recebem para poder sobreviver. Muito obrigada, Marta, muito obrigado, doutor Sérgio, que é um grande humanitário, que trata as pessoas com um grande carinho, e a todos os outros médicos, que eu tenho a certeza que seguem esse caminho, que muito honram a Brasília e ao povo brasileiro. Muito obrigado.